Edilane, quem está assistindo, já ouviu falar de Turquia. Agora, Esmirna existe até hoje. A cidade moderna de Esmirna, ela foi edificada em cima da antiga Esmirna, porque essa cidade ela sempre foi destruída e levantada novamente, destruída e levantada novamente. Então, essa carta de Esmirna fica ao norte de Éfeso. Fica ao norte de Éfeso. E Esmirna vem de mirra, por causa das plantações de mirra. É um cheiro maravilhoso, um cheiro gostoso. Mirra é um óleo muito cheiroso, muito gostoso, né? E então Esmirna vem de mirra. Eles são conhecidos, né? Eles eram conhecidos naquela época que hoje a situação financeira lá é outra. Como é que fala? O que eles têm, o que eles praticam lá hoje é outra coisa. É o comércio, lá acho que agora é o comércio. Mas lá antigamente, na época lá que João estava preso na ilha de Patmos, e Deus revelou para ele, por meio de Jesus Cristo, uma carta enviada a Éfeso, a Esmirna. Esmirna era uma cidade que plantava mirra, um cheiro maravilhoso. Mas se você colocasse na boca, era amargo. Cheiro suave, mas era amargo, tá? Não esquece disso. A cidade de Esmirna. Essa cidade de Esmirna ele era um grande centro comercial, era uma cidade riquíssima, riquíssima. E lá tinha uma igreja dos cristãos, tá? Lá era uma cidade também olímpica, onde haviam vários jogos olímpicos e os vencedores, eles recebiam uma coroa de ouro. Era uma cidade rica. Mas os cristãos, eles eram perseguidos nessa igreja, nessa cidade de Esmirna. E havia lá uma sinagoga. A sinagoga deveria, para formar uma sinagoga, eu não sabia disso. Para formar uma sinagoga tem que ter 10 famílias. E lá na Esmirna, na cidade de Esmirna, tinha sinagoga, mas os cristãos, tinha os falsos judeus que lideravam essa sinagoga, esse lugar onde que eles reuniam. E esses judeus, eles perseguiam os cristãos de verdade, porque judeu não acredita em Jesus Cristo, né? O judaísmo, eles não creem em Jesus Cristo como Salvador, eles não aceitam Jesus como Salvador. Tinham os cristãos lá, e os judeus, eles perseguiam os cristãos, não aceitavam. Os cristãos tinham sido perseguidos demais. João foi tão perseguido que ele foi colocado na ilha de Patmos, tá? E eles também chegaram a confiscar, a pegar todos os bens dos cristãos. Os cristãos lá na cidade de Esmirna estavam passando muita fome, passando falta, mas mesmo eles passando falta, mesmo eles sofrendo perseguições, sabe? Eles eram fiéis até a morte. Até a morte, né? Quando fala assim, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, né? Nada temas das coisas que há de padecer, que vocês vão morrer. Não tenha medo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu tinha até esquecido de comentar isso com vocês, né? E eles estão falando assim, olha, ser fiel, no versículo 10, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui, além do uma coisa que eu prestei muita atenção aqui, que ele falou assim, olha, você pode observar que eles estão falando assim, que João está falando aqui nessa carta aos cristãos de Esmirna, que eles terão uma tribulação de 10 dias, e de
de 10 dias, mas esses 10 dias pode ser 10 anos, pode ser, né? E vamos ver aonde que vai entrar essa tribulação aqui. Só sei que mesmo os cristãos sofrendo, eles eram incentivados. Eles sofreram muita tribulação, muita perseguição. Os cristãos da época, eles eram uma pobreza extrema, apesar da cidade de Esmirna ser uma cidade rica, uma cidade bem vivida, mas enquanto eles puderam tirar dos cristãos, eles tiravam. Em Esmirna, a igreja era chamada a igreja perseguida, tá? A instrução que eles recebem aí em Apocalipse, do capítulo 8 até o 11, é para ser fiel até a morte. Porque eles não iam receber essa coroa corruptível, essa coroa que os jogadores olímpicos recebiam, que era a coroa de ouro. Mas eles não iam receber essa coroa de ouro. Eles receberiam a coroa da vida. E esse versículo é para nós nos dias de hoje, porque a igreja perseguida continua. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que o Senhor fala, é o conselho que fica para nós, tá? Não é uma coroa, não é uma coroa que tem que corrói com a ferrugem, que derrete. O Senhor Deus fala para sermos fiéis até a morte, que nós vamos receber a coroa da vida. Minha amiguíssima linda Elaine Frutoso, Deus te abençoe, também tá aí, né? Eu te amo demais, amo Elaine, Dilane, amo Amanda, que Deus abençoe, meu eterno aluno, né, pastor Nivaldo, que Deus abençoe. Aí está, eles estavam acostumados a mártires, a igreja de Esmirna, eles martirizavam as pessoas. Gente, diz que eles faziam isso com as pessoas. Eles amarravam uma pessoa em animais, amarravam com os braços abertos, com o animal puxando para lá, com o animal puxando para o outro lado, e tocava os animais, e a pessoa era dividida ao meio. E nessa igreja de Esmirna, que eu estou lendo Apocalipse, capítulo do 8 ao 11, ele está falando que eles teriam, que eles iam ter uma tribulação de 10 dias, ou seja, 10 anos. E eles tiveram, sim, nos primeiros anos da igreja, né, 300, anos 100 a 300 anos depois, até 312 anos, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, 10 imperadores reinaram. Muitos imperadores não são citados na Bíblia, porque a história também do mundo. Você vê essa... É igual o nosso fundador. O nosso fundador, o nome dele está na história aí fora. Tá? E o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, eles tiveram 10 imperadores que eles imperavam, eles mandavam e desmandavam na Ásia Menor. Mas eles perseguiram, tinha essa cidade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, mas esses imperadores arrumaram uma perseguição com os cristãos que estavam na cidade de Esmirna. E olha o nome dos imperadores, eles eram loucos demais. Nero começou a reinar com 14 anos. Mandou colocar fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos. Aí começou aquela perseguição. Aí, deixa eu começar aqui. Teve Domiciano, quem estudou história sabe que Domiciano existiu e que ele perseguiu. Teve Trajano, terceiro rei. Vamos contar no dedo, olha. Nero, Domiciano, Trajano, teve Marco Aurélio, teve Severo, teve Maximiano,
teve Délcio, Valeriano, vai contando o dedo aí, vai dar 10 imperadores. Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Esses são os 10 períodos de perseguição da igreja de Esmirna, tá? Eles perseguiram também. Também houve um imperador que chamado é bom lembrar também que Domiciano, o imperador, que ele se considerava um deus. Domiciano era o imperador que se achava Deus. Eu não sei, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que até o filho dele que morreu, ele estava mandando as pessoas adorar. E eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista com o Neymar falou isso, eu vi. Se as pessoas que são ricas, as pessoas que têm poderes econômicos, eles têm que tomar muito cuidado que eles se acham reis, se acham deuses. Tá? E Domiciano se achava rei e queria que todas as pessoas o adorassem como Deus. Lógico, evidente que os cristãos da época, eles não aceitaram adorar Domiciano. Nós não podemos adorar as pessoas como Deus. Às vezes a gente acha uma pessoa tão boa, vou adorar essa pessoa como Deus. Eu lembro que quando minha mãe morreu, uma pessoa falou assim, mãe morreu, agora eu vou pedir para ela um serviço. A pessoa confunde, acha que a pessoa que morreu, que ela virou Deus. Gente, nós temos que parar de procurar conversar com pessoas mortas, porque quem conversa com pessoas mortas está contradizendo a palavra de Deus. Tem muita gente inteligente aí procurando conversar com o espírito de quem está morto. Deus não deu autoridade a ninguém para conversar com o espírito de morto. A pessoa que morreu fisicamente dorme esperando o grande dia do Senhor. Todos estão esperando. Vamos acreditar que está na Bíblia? Aquela mulher, o espírita pode usar lá, não estou falando de igreja não, né, de seita não. Alguém pode usar lá o termo assim, mas o espírito de Samuel falou com Saul. Não, aquilo é engano. Satanás, ele usou aquela mulher para falar. A palavra de Deus não mente. Não existe esse negócio do espírito estar vagando. As pessoas dormem e acabou. O único que morreu e ressuscitou na morte, que ressuscitou na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus Cristo. Ninguém morreu e ressuscitou e viveu. E não morreu mais. Lázaro ressuscitou, que Jesus o ressuscitou, mas ele morreu de volta. Jesus não morreu. Jesus foi levado ao céu vivo. Então vamos tomar cuidado com essas coisas. Está tendo muito espírito de engano. Vamos tomar cuidado com os falsos mestres, tá? E esses 10 imperadores perseguiam a igreja de Esmirna, lá na Ásia, que hoje é chamada de Turquia. E o imperador, ele confiscou os bens de todos os cristãos. Então, cada dia que passava, mais os cristãos da igreja de Esmirna estava pobre, miserável e nu. E mesmo eles pobres, às vezes até passando fome, eles eram fiéis até a morte. Por isso que está escrito lá, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, Policarpo, ele era discípulo de João. Ele era o pastor da igreja de Esmirna, tá? Esmirna existe hoje, mas ela é toda moderna. Existe só um pedacinho lá que você percebe que a Esmirna é antiga, mas é super moderna. Policarpo, ele era pastor da igreja de Esmirna. E ele foi ordenado por João, ele foi nomeado por João, que João colocou ele como pastor lá naquela igreja. E João envia essa carta à igreja de Esmirna, revelado por Deus, entregue por Jesus Cristo através do anjo. E Policarpo, ele foi martirizado. As pessoas lá eram martirizadas e mortas. Sabe o que aconteceu com Policarpo? Ele foi queimado vivo.
foi queimado vivo, mas não negou a fé. Ele foi fiel até a morte. E eles queriam que Policarpo negasse a Jesus. Policarpo dizia: enquanto eu era, enquanto ele falou assim, por 86 anos, Policarpo diz, por 86 anos servi a Cristo. Como posso blasfemar do meu rei? Como eu posso blasfemar contra Jesus Cristo, que nunca me decepcionou? Servi a ele por 86 anos. Policarpo preferiu ser queimado do que negar a Cristo. E Policarpo foi queimado vivo. E assim aconteceu com outros fiéis, né? Que foram tomados bens dele. Eu vi uma mensagem essa semana que eles cortaram o salário de uma mulher numa nação aí, porque essa nação não permite cultuar a Deus. Mas existem os cristãos escondidos. A nação, o governo cortou o salário dela porque ela se declarou cristã. E o pessoal lá de Esmirna não negou a sua fé. A igreja de Esmirna sofre perseguições internas e externas. Sofreu, né? E nós hoje, nós sofremos perseguições internas e externas. Quantas vezes a gente percebe que as pessoas estão debochando da gente? Em outras nações, não pode falar de Deus de jeito nenhum. Muitas nações é proibido ler a Bíblia. Às vezes alguém fica falando assim, é mentira, isso não existe. Existe sim. Em muitas nações é proibido ler a Bíblia, tá? Pode fazer pesquisa, pode olhar. Será que eu vou ser fiel até a morte? Até onde vamos? Será que vamos ser fiel? Será que eu estou disposto a sofrer por minha fé? Nós temos que estar dispostos, sabe? As nossas atitudes têm que ser diferentes. Aqueles que creem em Cristo têm que ter atitude diferente, têm que ter atitude cristã. E nós temos que perseverar tanta luta, tanta dificuldade. Muitos cristãos com esse vírus aí estão se apostatando da fé, não estão aceitando, sabe, essas lutas que estão vindo. Não estão confiando em Deus. Gente, eu quero incentivar vocês nessa tarde. Permanecer firme na fé. É igual João colocou aqui essa palavra que Deus entregou através de Jesus Cristo por meio do anjo, né? Falando assim, olha, não temas, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará, muitos foram presos, né? Lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Né? Foi que eles tiveram lá. A igreja de Esmirna foi muito perseguida mesmo. E hoje nós somos perseguidos no trabalho, somos perseguidos através de falas, as pessoas debocham da gente, a gente sofre perseguição, sim. E aí está escrito assim, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer receberá a coroa da vida. Aleluia! Então vamos permanecer firmes na fé. Diante dessa pandemia, diante desse vírus, não adianta, irmãos, nós temos que voltar às primeiras obras. Quando você pega lá, na igreja de Éfeso, eles são elogiados, porque eles são elogiados por causa na igreja de Éfeso, eles são elogiados porque eles perseveram com paciência, mas eles perderam o primeiro amor. A primeira igreja é aconselhada a voltar ao primeiro amor. Mas a igreja de Esmirna, o capítulo 2, do 8 até o 11, eles suportam o sofrimento graciosamente. Nós temos que ter graça, nós temos que ter mansidão,
Gente, nós temos que ser muito paciente para nós aguentarmos ficar em casa. Está havendo tanta falta de paciência dentro dos lares, como mulheres estão sendo mortas, como está acontecendo feminicídio, como está acontecendo infanticídio também, como as crianças estão sendo mortas. Misericórdia, como as pessoas estão sendo impacientes, as pessoas não estão sabendo viver em família. E aí na igreja de Esmirna, eles estão sendo elogiados porque eles estão suportando o sofrimento com graça. Vamos suportar as coisas com graça. Na igreja de Éfeso, era a primeira igreja de Éfeso, ela é criticada porque ela esfriou no amor. Na igreja de Esmirna, eles sofrem tanto, eles são tão martirizados que não tem nenhum defeito neles, não encontra nenhuma crítica, nada para criticá-los, porque eles suportaram graciosamente. Aleluia, suportaram com graça. Vamos suportar com graça, ao invés de murmurar, vamos orar, ler Bíblia, né? Outra coisa que eles falam aqui, qual é o conselho que João dá para a igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte. E vai ganhar o quê? A coroa da vida. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Que nós aprendemos. A gente viu ontem a igreja de Éfeso. Hoje nós estamos vendo, acabamos de ver a igreja de Esmirna. E amanhã, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ver a terceira igreja, que é a igreja, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu voltei aqui, né? A terceira igreja, Pérgamo. Deixa eu só confirmar para não falar sem saber, né? A terceira igreja que nós vamos falar é a igreja de Pérgamo. Guarda direitinho aí. A visão que João teve, só revisando aí, né? A visão que João teve, os 7 castiçais. Teve os 7 castiçais, a primeira representa 7 igrejas. E ele vê também as 7 estrelas. 7 estrelas são os anjos da igreja. O que é o anjo da igreja? São os pastores da igreja. O pastor da igreja de Éfeso era... Como é que é, gente? Deixa eu lembrar aqui que eu esqueci. Eu lembro, eu tinha guardado aqui para falar com vocês, deixa eu olhar aqui. É muita coisa para guardar, gente. Vamos... Se eu não me falo... deixa eu ver, a Priscila estava lá, mandou Timóteo. Timóteo tá... O pastor de Éfeso era Timóteo. O pastor de Esmirna era Policarpo, tá? E ele suportou. Ele venceu até a morte. Ele foi queimado vivo. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ler a tua palavra com pessoas tão maravilhosas. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor abençoasse cada um e que fôssemos firmes na fé. Não nos deixe negar a fé em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus. Compartilhe, por favor. Se todas as pessoas compartilharem, você vai estar compartilhando a palavra de Deus e ela vai chegar a alguém que esteja precisando de ouvir. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, porque aqui no mundo tereis aflições, mas nós temos certeza que vamos ganhar a coroa da vida. Edilane está falando aqui, glória, Pati, pela rica palavra, vindo direto do trono de Deus. Deus abençoe. Eu recebo em nome de Jesus, tá? Eu tenho certeza, tá queimando aqui dentro de mim. Eu quero agradecer, quero louvar a Deus por cada um que compartilhar essa live aí. Eu quero agradecer. Eu tenho certeza que alguém está sendo alcançado. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. É o que Deus manda falar, tá? Isso que nós estamos sofrendo, esse momento desse vírus aí, não é nada perante o que a igreja de Esmirna sofreu, tá? Igual o líder da igreja, ele foi queimado vivo e muitas pessoas foram martirizadas. Então vamos prestar atenção
para nós não desistirmos com facilidade. Beijo grande. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Curtam o meu canal, tá? Deus abençoe vocês.